Fala aí, Léo. Manda a tua pergunta aí. Se tu tiver outra pergunta aí, manda aí. Oi, vamos lá. Seguinte, o Pedro, a gente, lá no meu canal, a gente nosso projeto é visitar clubes, né? Inclusive diminuir investimento, é o nosso foco. Então a gente vê muito talento, não só no futebol, como em outros esportes, né? Natação, futsal e tal. O que você acha, a tua gestão, de criar um braço do Vasco nesses clubes, uma parceria nesses clubes? De repente, investindo em alguma coisa, criando, de repente, alguma sociedade, para tentar agariar algum tipo de esportista, né? Algum atleta que possa gerar frutos ao Vasco na frente aí. O que você acha disso? Eu acho que e a gente participou de um. Não estivemos juntos, mas participamos do mesmo seminário. Você é uma pessoa que circula muito aí no Rio de Janeiro inteiro, né? No Rio de Janeiro todo, acompanhando as histórias dos clubes, acompanhando a história dos profissionais desses clubes, que muitas vezes não têm visibilidade, que muitas vezes não têm oportunidades, né, de tamanha expressão, mas que estão enraizados nos bairros, nas comunidades, nas diferentes localidades aqui do estado do Rio. E eu acho que essa história é fundamental, e o Vasco tem um lugar e um diálogo com esses clubes é muito importante, né, para que a gente possa pegar a grandeza do Vasco e juntar com a capilaridade desses clubes, sem que a identidade do Vasco se macule, sem que a identidade dos clubes desapareça. É preciso ser um movimento de fortalecimento de todos os lados, né? Então, quando a gente ouve falar aí daquele seminário, né, dos extintos, assim, é uma coisa que resgata a nossa história, resgata a história do futebol carioca, né? Dá um pertencimento, dá uma distribuição aqui territorial na história, né? Quando você vê a Mangueira, o Catete, né? Como é que é Del Castilho, Andaraí. Andaraí. Como é que é aquele lá do Rio Comprido, cara? O Helênico, né? Helênico, Então, isso aí. cara, isso daí tem vida, dá história, dá sentido para o que a gente faz. E o Vasco, que é um clube do subúrbio, que é um clube popular, que é um clube com história de transformação, precisa ser uma locomotiva também puxando isso. Então, eu vejo tanto para desenvolver o Vasco, mas também o compromisso que o Vasco tem com esse mundo, né? Muitas vezes invisível, mas tão fundamental para a população do Rio de Janeiro, para a população mais pobre do Rio de Janeiro, para aquela que olha para o esporte e diz assim, cara, aqui eu vou ter educação, eu vou ter uma formação humana, eu vou ter funcionamento, uma melhor saúde e, eventualmente, uma oportunidade de ser um craque e despontar aí como um atleta que vai defender as cores do seu clube, do Vasco e do Brasil. Então, eu acho que esse é um caminho muito, muito valioso. Eu acho que a gente deve ficar muito atento a isso. Mas, de novo, não para que esconda o parceiro e não para também que seja um oportunismo do Vasco. Tem que ser uma relação equilibrada, uma relação equânime, uma relação que fortaleça todos os lados. Eu tive ontem lá em Padre Miguel, num campo chamado Creibe, né? Vocês conhecem aí, pessoal do. Acho que o Fabinho deve conhecer, o Fabinho ali da Zona Oeste deve conhecer o Creibe. Então, o Creibe, Pedro, tem um campeonato de clubes. Olha que doideira. São Série A e Série B, cara. 10 times na Série A, 10 times na Série B. É como se fosse aquele campeonato distrital de uma freguesia lá em Portugal. Exatamente. O que acontece? Quantos jogadores, cara, quantos craques tem nessas As de Ouro, As de Paus, Mameluco, Mulambo? São 20 times, Pedro, com 20 jogadores cada, cara. Olha que doideira. Incrível, cara, incrível. Exatamente. Você parar e sentar, botar um olheiro, sei lá, Pedro, não sei, fazer... Eu só para te dizer aí também, te fazer um convite, Léo, e aí também Fábio, né? O Kim é mais difícil pela distância, mas no Viva Rio, o Viva Rio também tem um clube, né, que apoiou a história da formação de imigrantes, chamado Pérolas Negras. Está disputando a série B2. B2 é B1 do Carioca, exatamente.
E é um clube que está sediado lá na região na região serrana aqui do Rio, né, de Resende, e o feminino está em Itatiaia. E a gente tem unidades também aqui no Rio, né? Cidade de Deus, Cantagalo, Vila Kennedy, Vila Aliança. Vila Kennedy, que é pertinho de casa, 5 minutos de carro, eu tô lá já. E esse é um desafio, né? Como é que você cria também uma liga dessas favelas, desses grupos também que hoje praticam futebol, revelam jogadores, tem o desafio de ter relação com a família, né? Então eu acompanho também um pouco pelo Rio esse brotar, né, dos jogadores, essa esperança do jogador, aquela família que apoia o jogador para ir lá disputar o campeonato local, regional. É muito Pedro, interessante. Outra coisa, Pedro, a gente fala de clube, Pedro. Desculpa interromper. Clube. Por exemplo, eu vou trazer aqui no domingo o presidente o presidente não. Vou trazer aqui um olheiro do Vasco. Cara, eles vão ficar numa alegria. Exatamente, cara. É isso. E eu acho que o Vasco tem que ter esse lugar, sabe? Ele pode ser um potencializador desses clubes, um catalisador. Então pode completar o que tu estava falando, teu raciocínio, se tu quiser. Ou então, se quiser passar para outra pergunta. Tu que sabe. Não, eu só estava me solidarizando e, me identificando aqui com o Léo também, porque eu acho que esse desafio do Vasco... Hein, Pedro, sem te cortar, tá seguro aí para você falar? Tá, tô tranquilo. Eu ando fácil aqui pelo Rio, pode deixar que eu tenho... Nós sabemos como é, né? Não, mas pode deixar. Obrigado pela preocupação, Fabinho, mas tô bem. Mas eu ia te dizer o seguinte, eu acho que o Vasco tem, na sua grandeza, tem essa potencialidade também de reconhecer nesses clubes regionais, locais, né, de bairros, um papel de construção do futebol e dos esportes no Rio de Janeiro. E acho que eu quero muito que o Vasco seja um polo de apoio, de solidariedade, de incentivo a esses clubes que sobrevivem com garra, com vontade, pela dedicação e doação de tanta gente espalhada aí pelo estado. Então, acho que o Vasco tem que ter compromisso com essa rede, com essa liga, com esses clubes. E aí, Léo vai ser uma pessoa importante para a gente construir isso também. O Léo tem essa expertise aí de se enfiar nos clubes pequenos. Vou mesmo. É com ele mesmo. Então, assim, o Campo Grande aqui também seria uma boa para você vir. Parceria com o Campo Grande. Está se reerguendo, né, com a ajuda dos empresários, né, Léo? Parece. Vai ter um investimento de 20 milhões de reforma do estádio. Vai ter investimento de 20 milhões de reais do Campo Grande. Vou voltar a ver o jogo no Ítalo Delcima. Quando era pequeno, eu ia. Poxa. Tem um lugar bom também, o Realengo. O Realengo também é um lugar bom, o Realengo. Ficou o campo abandonado 15 anos. Veio uma gestão lá com 2 anos, deixou o campo no tapete, está no sintético, tá, sensacional. Eu tive lá também. Então, se eu puder ajudar, Pedro, estou à disposição, amigão.